Oi, eu sou a Mora. Meus pais disseram que minha irmã merecia a casa, então deram pra ela sem me contar nada, sem aviso, sem conversa. Só um testamento assinado e uma mensagem pedindo pra eu continuar pagando a hipoteca. Disseram que eu era estável, a que sempre entendia tudo. Mas o que acontece quando a pessoa que segura tudo decide largar tudo? Eles fizeram uma festa de inauguração pra ela na minha casa. Quer saber até onde eles foram pra me apagar? Vou te contar. Tudo começou numa tarde comum de quinta-feira. Eu estava na casa dos meus pais, sentada na mesa de jantar, com aquela luz do teto piscando que eles ainda não trocaram. A mesa tava uma bagunça, como sempre. Tinha conta médica, papel de seguro, receita, um envelope sujo de café do Medicare pro meu pai. Eu sempre fui quem ajudou a organizar tudo isso, por anos. Não porque eles pediram, mas porque eu sabia que eles não conseguiam sozinhos. Peguei mais um papel da pilha. Era uma pasta de papel pardo, sem etiqueta, escondida debaixo de contas. Quando abri, li, testamento final. Parecia que as palavras estavam congeladas. O papel cheirava a lugar trancado, velho e caro. Fiquei parada. Minha mão hesitou. Eu nem sabia que eles tinham feito um testamento. Eles sempre me contavam essas coisas. Virei a primeira página, depois a segunda. Na terceira, meu estômago embrulhou. Li de novo, rápido, achando que estava lendo errado. Mas não, estava lá, casa, poupança, seguro, tudo para Delfine. Meu nome apareceu uma vez só, uma frase. Confiamos que nossa filha mais velha vai entender. Nenhum bem, nenhum dinheiro, só compreensão. Fiquei sentada, sem conseguir me mexer. Meu coração não estava acelerado, minhas mãos não tremiam, mas minha cabeça começou a lembrar de tudo que me levou até aquela mesa. Lembrei quando fiquei em Austin em vez de aceitar uma promoção em Phoenix, porque meu pai ficou de cama 3 meses depois da cirurgia no quadril. Lembrei dos $11 mil que tirei das minhas economias para pagar uma hipoteca que eles estavam atrasados, mas tinham vergonha de contar. Lembrei da minha mãe no telefone dizendo: "Você é a cola, Mora, nem todo herói usa capa, alguns só transferem dinheiro sem falar nada." Ela riu, eu também, na hora. Achei que era um elogio, agora, parecia uma coleira invisível. A porta dos fundos rangendo me tirou do transe. Escondi o testamento embaixo de uns papéis. Continuei mexendo nas contas no automático. Depois fui pegar um copo d'água, só para segurar em alguma coisa, para me sentir firme. Mamãe estava na cozinha, cantarolando uma música, mexendo uma panela de chile. Ela me viu e sorriu. "Tudo certo com o seguro?" Eu pigarreei. Descobri algo que não esperava. Ela desligou o fogo e secou as mãos no pano de prato. "O que foi?" Levantei a pasta. "Por que você não me contou sobre isso?" O rosto dela quase não mudou. Um piscar, um suspiro. "Adele teve uma vida mais difícil. Você sabe disso." Ela falou como se eu estivesse exagerando. "Ela precisa de estabilidade. Você tá indo bem, Mora. Sempre foi assim." Meu pai entrou segurando o tablet. Me deu um aceno rápido, mas quando viu a pasta na minha mão, abaixou a cabeça. "Então vocês deixaram tudo pra ela", falei. Minha voz não estava brava, só sem emoção. "E vocês acharam que eu não precisava saber?" Os lábios da minha mãe se apertaram. "A gente achou que você ia entender." Lá estava de novo, o hino da família. "Entenda, aceite, aguente." Como eu sempre fiz, certo. Eu não gritei, não chorei, só balancei a cabeça. Coloquei a pasta no balcão e fui embora. A luz do fim da tarde já estava ficando fraca, daquele jeito dourado e meio embaçado que às vezes aparece nas noites do Texas, aquele tipo de luz que deixa tudo parecendo calmo demais para ser verdade. Sentei no balanço da varanda. Fui eu que paguei para consertar ele no ano passado, depois que quebrou com o peso do meu pai. Lembro que o Faz Tudo me perguntou: "A casa é sua?" E eu respondi: "Não, é dos meus pais. Mas eu que pago as contas." Me encostei para trás. O balanço fez um rangido. Ouvi o mesmo barulho do riacho de quando eu era criança, mas agora parecia que aquilo tudo já era de outra pessoa. Talvez sempre foi assim. Ainda dava para escutar o barulho dos pratos vindo de dentro da casa, as vozes baixas deles. Talvez eles achassem que eu ia me acalmar, que eu ia voltar e fingir que nada tinha acontecido. Mas eu fiquei lá, quieta, olhando pro nada além do corrimão da varanda, e então falei bem baixinho, só alto o suficiente pro vento ouvir: "Eu sou sempre a que entende."
Fiquei naquele balanço até o céu escurecer completamente. Ficou tudo preto como carvão. A luz da varanda acendeu sozinha atrás de mim, como tudo naquela casa que ainda funcionava no automático. Eu não voltei para dentro. Esperei ouvir os pratos sendo lavados, as vozes diminuindo. Depois peguei minhas chaves, guardei na bolsa e fui embora, sem dizer nada. 2 dias passaram e ninguém falou nada sobre o testamento. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Ninguém perguntou se eu estava bem. Pra falar a verdade, eu nem fiquei surpresa. É mais fácil continuar usando alguém quando você finge que essa pessoa nunca quebra. Naquela manhã, eu estava na minha mesa no trabalho, terminando um relatório para um cliente. As janelas iam do chão até o teto do 11º andar. E mesmo com o centro de Austin lá fora, tudo parecia longe, como se eu nem estivesse ali de verdade. Meu celular vibrou ao lado do teclado. Era uma mensagem da mamãe. A hipoteca veio mais alta esse mês, 2030, como sempre. Você consegue pagar até sexta? Só isso. Nenhum oi, nenhum contexto. Claro, nada sobre o testamento. Nada sobre eles me deixarem de fora de tudo. Nenhum, espero que esteja bem. Fiquei olhando para a tela um tempão. Só aqueles números e cobrança. Meu dedo estava em cima do botão de responder, mas eu não conseguia escrever nada. Nem sim, nem não. A parte de mim que sempre dava um jeito, que corria para ajudar, cobria o buraco, fazia tudo funcionar. Essa parte não se mexeu. Desliguei o celular sem responder. Naquela sexta-noite, fui pro jantar da família. Como sempre, a gente se encontrava num restaurante Tex-Mex lá em South Lamar. Nada de especial, mas os garçons já conheciam a gente pelo nome. Quando cheguei, a Delphine já estava lá. Ela estava linda, como sempre, com aquele jeito simples de ser bonita, como se nem precisasse de esforço. Estava sentada entre o pai e a mãe, segurando um copo de chá gelado como se fosse propaganda de vida saudável. Quando me sentei, ela me deu um sorriso pequeno, forçado. O jantar começou como sempre. Fizemos os pedidos, falamos do preço da gasolina, reclamamos que o guacamole estava salgado. Aí, pouco antes da sobremesa, perguntei, com calma, e o testamento? Delphine piscou e olhou para baixo, como se eu tivesse falado um palavrão na igreja. Eu não sabia que você tinha visto, disse ela, quase sussurrando. Eu nem pedi a casa, Mora, juro que me sinto péssima. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas. Ela enxugou com o guardanapo, num jeito bem dramático. Quem não conhece acha que é delicado, mas quem conhece sabe que é para todo mundo olhar com pena. Minha mãe pegou a mão dela e apertou com força. Ela não pediu por isso, Mora, disse firme. Ela passou por anos difíceis. Só queríamos que ela tivesse alguma segurança. Olhei pro meu pai. Ele continuava comendo a enchilada dele como se nada tivesse acontecido. Aí ele falou, Mora, ela só tá tentando sobreviver. Não faz ela se sentir pior. Pronto. Em menos de 3 minutos, a mesa inteira virou. Agora eu era a vilã, sentada em frente à irmã, sofrida que tinha tanto para lidar. Ninguém falou da hipoteca que eu estava pagando. Ninguém lembrou da vez em que eu fiquei horas no telefone com o... Fiquei 3 horas falando com a assistente social do Medicare quando eles quase perderam o plano de saúde. Ninguém lembrou que aquele sistema de ar-condicionado novo, que instalaram no inverno passado, só foi comprado porque eu assinei o cheque antes mesmo deles decidirem. Nada disso importou, porque a Delphine chorou, e eu não, e na nossa família, sentimento sempre vale mais que esforço. Eu não me defendi, não levantei a voz, nem revirei os olhos, só pedi licença, saí da mesa e fui pro banheiro. Fiquei lá parada, não porque eu precisava usar, mas porque eu queria respirar sem sentir o peso das expectativas deles apertando meu peito. Quando finalmente saí do banheiro, não voltei pra mesa, fui direto pro carro. Sentei no banco do motorista e fiquei parada ali no estacionamento, o carro ligado, motor em ponto morto. Peguei o celular, abri o aplicativo do banco e fui ver os pagamentos automáticos. A hipoteca estava agendada, como sempre, para cair na manhã seguinte. Meu dedo ficou em cima do botão. Eu não cancelei, ainda não, mas também não me senti como alguém que ia continuar dizendo sim para tudo. Algo dentro de mim não quebrou, só parou, e às vezes, isso é mais perigoso. Eu não cancelei o pagamento da hipoteca naquela noite. Eu podia ter feito isso, queria fazer, mas não fiz. Em vez disso, dirigi para casa em silêncio.
Só deixei o som dos semáforos mudando e o chiado do rádio preencherem o silêncio onde deveria ter raiva. Cheguei, estacionei, subi os 3 andares até meu apartamento. Joguei as chaves na tigela perto da porta com mais força do que precisava. Não liguei a TV, nem música, nem tirei o casaco. Fui direto pro canto da sala onde fica o meu arquivo escondido. Abri a gaveta de baixo e comecei a revirar os papéis como se estivesse procurando uma prova de que eu não tava ficando louca. Achei declarações de imposto antigas, recibos de doação, alguns cartões de aniversário que nunca tive coragem de jogar fora, e lá no fundo, apertada entre um papel de garantia e uns formulários velhos, tinha uma caixinha azul de sapato que eu não abria fazia anos. A tampa abriu fazendo um rangido. Lá dentro, encontrei lembranças que eu nem lembrava mais que tinha guardado, fotos da faculdade, uma flor seca que a Delfine me deu depois do primeiro recital de piano dela. Por cima de tudo, um envelope desbotado com meu nome escrito na frente, na letra cursiva da minha mãe. Eu reconheceria aquela letra em qualquer lugar, o jeito como ela fazia o M, sempre grande demais, sempre certinha demais. Fiquei parada, olhando, tive medo de abrir, parecia que eu tava vendo um velho amigo do outro lado da rua, sabendo que ele não ia mais me reconhecer. A carta era de 7 anos atrás, mas eu não precisava ver a data, eu lembrava bem. Foi naquela semana em que eu gastei quase 8.000 reais arrumando o telhado depois de uma tempestade de granizo. Abri a carta e li. Não sei onde essa família estaria sem você, Mora. Você nunca reclama. Você só reclama. Dizem, mas sempre foi você quem se levantava antes mesmo de pedirem. Espero que você saiba o quanto isso significa pra gente. Você é o pilar mais forte dessa casa. Li uma vez, depois li de novo, e de novo. Essa versão da minha mãe que dizia a gente, como se me incluísse, não era a mesma que fez um Novo Testamento sem me contar. Não era a mesma que me mandava mensagens com boletos, pedindo para eu pagar a hipoteca, como se eu fosse um banco com coração. A mulher que escreveu essa carta, ela me via, e agora? Agora ela só enxergava o que eu podia dar. Sentei no chão da sala, de pernas cruzadas, com a carta no colo, como se ela pesasse mais do que um simples papel. A sala estava quieta, quieta demais. Mas eu não chorei. Também não estava com raiva. Era um sentimento mais difícil de explicar. Parecia luto, mas não por alguém que morreu. Era um luto por uma relação que eu achava que era real. Pela garota que eu já fui, que acreditava que amor se ganhava sendo confiável. Eu achava que, se eu continuasse ajudando, resolvendo as coisas, prevendo o que eles precisavam antes mesmo deles perceberem um dia, alguém diria: você não é só útil, a gente vê você. Essa ideia guiou tudo na minha vida. Minhas escolhas, meu trabalho, onde eu morava, com quem eu não casei, com quem eu continuei perto. Porque eu pensava que ser necessária era o mesmo que ser amada. Mas essa carta não era amor. Era um elogio. E elogios podem virar veneno quando as pessoas acham que você é obrigada a merecê-los. Encostei a cabeça no armário, soltei o ar devagar pelo nariz. Peguei a caneta que costumo usar para assinar os cheques do aluguel, virei a carta e escrevi atrás, com letras grandes. Terminei. Não foi por raiva. Não foi para causar impacto. Foi só porque eu precisava ver aquilo escrito num lugar fora do meu coração cansado. O peso não sumiu. Não teve final dramático de filme. Mas dobrei a carta, coloquei de volta no envelope, guardei na caixa com o resto das coisas que um dia pareciam prova de que eu tinha um lugar nessa família. Fechei a tampa, guardei a caixa de novo na gaveta, e me levantei. Não me senti mais leve, mas me levantei mais firme. Alguns finais não têm brigas ou discursos. Às vezes, eles acontecem no silêncio do seu próprio apartamento, enquanto a cidade lá fora segue como se nada tivesse mudado. Mas algo mudou, e mesmo que ninguém tenha percebido, eu percebi. O sábado chegou com aquela luz suave entrando pelas frestas da persiana. O barulho da cafeteira avisando que terminou. Meu apartamento finalmente quieto depois de uma noite difícil. Sentei no sofá, de pernas cruzadas, com uma caneca de café já morno nas mãos, tentando acalmar os pensamentos. Não estava pronta para conversar com ninguém. Então fiz o que muita gente faz quando não quer encarar a realidade. Peguei o celular, abri o Facebook e deixei o feed me engolir como um zumbido. E lá estava, bem no topo. Às vezes, dar tudo de si não é suficiente, mas a gente deu mesmo assim para nossas 2 filhas, mesmo quando uma esquece.
Abaixo da frase, tinha uma foto, meus pais e Adeline sentados no balanço da varanda. A mesma varanda que eu paguei para reformar. O mesmo balanço onde eu sentei 2 dias atrás, em silêncio, enquanto eles me ignoravam. Deline com a cabeça no ombro da mãe. O braço do pai atrás das duas. Parecia uma foto bonita, aquelas que fazem as pessoas pararem e dizerem: "Ah, que família linda!" Mas era mentira. Eu não comentei. Não compartilhei. Só fiquei olhando. Tempo suficiente pro café esfriar. Tempo suficiente pro meu peito apertar com um sentimento que eu me recusei a dar nome. Ao meio-dia, o celular tocou. Era a tia Vera. Não atendi, caiu na caixa postal. Depois foi o primo David, depois o tio Rei. Todos deixaram recado com a mesma pergunta, em jeitos diferentes. Querida, o que está acontecendo? Seus pais estão magoados. Disseram que você se afastou, que sua mãe chorou semana passada, sabia? Nenhum deles falou do testamento. Nenhum perguntou se eu estava bem. Nenhum sabia que era eu quem pagava a hipoteca, os remédios, o telhado com vazamento. Que eu deixei promoções para trás, recusei transferências de trabalho, fiquei por perto como se fosse um seguro que eles nem sabiam que tinham. Eles só sabiam o que viram no Facebook. E para eles, isso era suficiente. A pior parte não foi a traição. Foi ver que eles mudaram a história assim, de forma tão natural, como se nunca tivesse sido diferente. Pessoas que me conhecem desde criança acreditaram nisso sem nem pensar. Eu não era mais a filha que segurava tudo. Agora, eu era a que esquece. Essa palavra, esquece, ficou batendo na minha cabeça. Mas eu não chorei. Não gritei. Não mandei mensagem de volta. Também não fiz nenhum post para contar meu lado da história. Em vez disso, abri o bloco de notas no meu celular e comecei a escrever. Não para me explicar. Não para brigar. Era só para lembrar. Anotei tudo, as datas em que mandei dinheiro. As vezes que faltei ao trabalho para levar eles ao médico. O valor exato do plano de remédios que eu renovava todo mês, em silêncio, há mais de 1 ano. Copiei frases de e-mails, trechos de conversas por mensagem, até fotos de recibos que ainda estavam numa pasta no meu computador chamada Família, Contas. Não era por vingança, nem por justiça. Era só para que, na próxima vez que alguém ligasse e dissesse: "Seus pais não sabem por que você se afastou", eu pudesse responder: "Isso aconteceu, não é coisa da minha cabeça." Voltei até o topo da nota e escrevi o título, bem devagar. Se eles vão contar a história deles, eu conto a minha. O café estava frio. A sala estava quieta. Mas, pela primeira vez em meses, eu me senti no meu lugar. Pouco depois, meu celular vibrou de novo. Era mensagem de alguém da família, que eu nem falava há anos. Vi a postagem da sua mãe: "Espero que esteja tudo bem entre vocês. Família é tudo." Fiquei olhando para a mensagem. Família é tudo. Essa é daquelas frases que só quem nunca precisou escolher entre ser incluído ou ser usado costuma dizer. Para quem acha que família é só almoço de domingo e parabéns de aniversário. Não há obrigação silenciosa de estar sempre ali, consertando tudo, enquanto você vai sumindo no processo. Eu não respondi. Fechei o bloco de notas, conectei o celular no carregador, tomei o último gole de café gelado e joguei o resto na pia. Sem raiva, sem cena. Só aquele entendimento silencioso. Se eu não contasse o que aconteceu, ninguém ia contar. Peguei o envelope. Por um segundo, achei que fosse me machucar. Mas era só um cheque simples. Sem bilhete. Sem desculpas. Sem nada. Não rasguei. Também não depositei. Só joguei na gaveta e fui embora. Assim como eu vinha fazendo há um tempo, me afastando de todos. No dia seguinte, voltei lá em casa. Não por saudade. Eu só precisava pegar umas contas que tinha deixado na gaveta da cozinha. Foi aí que vi a cena, a caminhonete da Adeline parada na entrada. O porta-malas cheio de caixas. Uma van de mudança já meio descarregada. 2 rapazes levando uma comoda pela porta da frente. E a Delfine, lá na varanda, mandando em tudo como se fosse dona do lugar. Coloca isso no quarto principal. E não esqueçam das cortinas primeiro. Esse agora é o meu santuário. Meu santuário? Ela não me viu parada do outro lado da rua. Ouviu e não ligou. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Nenhum "Oi, tudo bem?" Não é que eu precisasse de permissão. Afinal, quem estava pagando o lugar era eu. Ainda era.
Mas quando vi aquele caminhão de mudança, caiu a ficha, ela não estava só de visita. Ela estava tomando posse. Não saí do carro. Fiquei ali, segurando o volante com tanta força que meus dedos doíam. Depois dei a ré, virei a esquina e fui embora, sem ser vista. Ou pelo menos foi o que eu disse para mim mesma. 2 dias depois, recebi um e-mail da minha mãe. Assunto: plano financeiro revisado. Por favor, revise. Tinha um arquivo em anexo com o nome Orçamento Médico Atualizado. Abri, achando que ia ver algumas contas novas. Mas o que encontrei foi a minha própria planilha. A que eu tinha feito 6 meses antes, quando a fisioterapia do meu pai ficou mais cara. Cada coluna, cada valor, até a cor da fonte. Era tudo igual, a única coisa diferente era o nome no final da página, preparado por Deline Rivers. Fiquei olhando para aquilo um tempão, como se os dados fossem mudar sozinhos e me mostrar que eu estava errada. Mas não mudaram. Liguei para minha mãe. Ela atendeu rápido, como se já soubesse o motivo da ligação. Você sabe que esse plano fui eu que fiz? Perguntei. Minha voz não foi brava, mas também não foi gentil. Ela ficou em silêncio por uns segundos. Depois disse: a Delphine tá tentando, querida, ela não é tão detalhista como você. Deixa ela brilhar um pouco, isso vai ajudar a autoestima dela. Deixa ela levar o crédito, mesmo que tenha sido você. Ela tá fazendo o melhor que pode. Desliguei sem responder. Não por raiva, mas porque qualquer coisa que eu dissesse ia sumir naquela casa que só ouve o que quer. Naquela noite, abri o notebook e escrevi uma mensagem pros dois. Bem direta. Essa vai ser a última vez que fico em silêncio. Já paguei a hipoteca, os consertos, as contas do hospital. Se mais alguma coisa que eu criei ou ajudei for usada em nome de outra pessoa, vou tratar como distorção. Isso não é ameaça, é registro. Anexei a planilha original. Coloquei data. Coloquei marca d'água. Mandei o e-mail. Fechei o notebook. Nenhuma resposta naquela noite. Nem na manhã seguinte. Mas, perto do meio-dia, tinha outro envelope na minha caixa de correio. Entregue à mão. Sem remetente. Dentro, outro cheque. Sem assinatura. De novo. Cheques em branco dizem muita coisa. Eles dizem: a gente ainda espera que você resolva tudo. Sabemos que passamos dos limites, mas preferimos jogar dinheiro do que encarar o que destruímos. Você não decide nada, mas vai pagar pelas consequências. Não chorei. Não desabafei. Dobrei o cheque e guardei junto com o outro. Finalmente, abri um novo arquivo no meu computador. Título: comprovante de ausência. Se eles iam fingir que eu não era quem mantinha tudo de pé, eu pelo menos ia garantir que não ia esquecer. O arquivo ficou ali, aberto na minha área de trabalho, a noite inteira. Comprovante de ausência. Não escrevi nada naquele dia. Só fiquei olhando o cursor piscando, como se ele me desafiasse a parar de fingir que eu não era quem sempre segurou tudo sozinha. Na tarde seguinte, lá pelas 3h15 da tarde, eu estava no drive-thru da farmácia, esperando pegar os remédios do Gordon. Sim, ainda era no meu nome. O celular tocou. Era minha mãe. Pensei em não atender, mas atendi, velho hábito que eu ainda não tinha conseguido largar. A voz dela estava alegre, quase animada. Oi, querida, Adeline tá pensando em alugar um carro, só um carrinho usado, para ir nas entrevistas de emprego. Sabe como é difícil hoje em dia. Eu não disse nada. Ela entendeu meu silêncio como um pode continuar. Ela queria alugar por meio da cooperativa de crédito, mas estão pedindo um fiador. Ela me perguntou se poderia pedir para você. Eu disse que ia ligar para ver o que você achava. Olhei pro carro da frente, que estava se aproximando da janelinha de retirada. Mamãe continuou. Isso não vai afetar seu crédito. Você não vai ter responsabilidade de nada. É só seu nome, para ajudar ela a ser aprovada. Você é a mais estável da família. Aí estava de novo. Estável. O jeito deles de dizer. Descartável. Respirei fundo e falei. Deixa eu ver se entendi. Você quer que eu seja fiadora de um carro para minha irmã, que acabou de se mudar para a casa que eu estou pagando, usando o plano financeiro que eu criei, mas com o nome dela? Houve um silêncio. Depois, ela soltou um suspiro. Mora, não transforma isso numa questão de casa. Cada um ajuda como pode. Você é boa com números. A Delphine sabe lidar com as pessoas.
Eu não ri, soltei um meio suspiro, daqueles meio amargos, que fizeram até a moça da farmácia na janelinha olhar para mim. Fala para ela pedir isso para outra pessoa, eu disse. Eu não vou fazer isso. Antes que minha mãe pudesse responder, desliguei. Fui até a janela pegar os remédios. Nem me dei ao trabalho de perguntar se iam me reembolsar dessa vez. No dia seguinte de manhã, recebi uma ligação de um número desconhecido. Deixei cair na caixa postal. Meia hora depois, o mesmo número ligou de novo. Dessa vez, atendi. Senhora Rivers, disse uma mulher. Aqui é a Kate, da Cooperativa de Crédito Rio Country. Estamos ligando por causa de uma conta conjunta que entrou no cheque especial. Seu nome ainda está lá como titular autorizada. Minha boca secou na hora. Que conta? Perguntei. Ela me passou o número. Mal reconheci. Era uma conta que abri uns 10 anos atrás, para ajudar meus pais quando estavam com dívidas. Nunca chegamos a fechar a conta oficialmente. Achei que tinham esquecido dela. Mas não tinham. A moça continuou. Teve uma transação na semana passada de $426. Um pagamento para Texas Imaging Associates. Meu estômago virou. Despesa médica. Eu nunca autorizei isso, falei. Entendo, senhora, mas como seu nome está na conta, a gente precisa do seu consentimento para te tirar da responsabilidade e encerrar tudo. Desliguei. Fui direto até a agência perto do meu trabalho. Sem marcar hora, sem enrolar. Demorou uns 40 minutos para resolver tudo, mas quando saí de lá, meu nome já não estava mais ligado a nada deles. Naquela noite, escrevi um último e-mail para os meus pais. Anexei uma carta com firma reconhecida, assinada, escaneada e selada. No e-mail eu dizia: a partir de agora, eu me retiro de qualquer ligação financeira, oficial ou não, com Gordon Rivers, Lorine Rivers ou Delphine Rivers. Isso inclui banco, contas, escritura de imóveis, documentos de carro, dívidas, seguros, planos de saúde. Não usem meu nome. Não me mandem boletos. Não contem com meu consentimento ou envolvimento. Isso não é um pedido, é um limite. Eu não esperava a resposta. E nem precisava. Naquela noite, servi uma taça de vinho, sentei na varanda e deixei o silêncio tomar conta. Aquele tipo de silêncio que antes parecia solitário, agora parecia merecido. Mas o silêncio não durou. Meu celular vibrou no braço da cadeira. Era uma mensagem da Delphine. Isso foi dramático, mana. Fiquei olhando. Esperando talvez mais alguma coisa, um deboche, uma chantagem emocional, qualquer coisinha que girasse a faca. Mas não. Foram só 5 palavras. Isso foi dramático, mana. Não respondi. Nem precisava. Porque se me impor, se colocar um limite me faz parecer dramática, então talvez eu devesse ter virado atriz há muito tempo. Deixei a mensagem da Delphine no vácuo. 5 palavrinhas, sem pontuação, com aquele ar de piada de irmã, mas que, no fundo, era uma rejeição. Isso foi dramático, mana. Mesmo assim, a frase ficou rodando na minha cabeça o fim de semana todo, como um parafuso solto, fazendo barulho. No sábado à tarde, eu precisava sair. Coloquei um suéter leve, peguei minhas chaves e fui até o mercado. Não tinha nada específico para comprar. Só fui andar pelos corredores, tentando não pensar. Mas o universo adora uma piada cruel. Perto do caixa do mercado, encontrei a dona Consinside. Ela foi nossa vizinha lá da rua onde a gente cresceu. A gente conversou um pouco. E justo quando achei que ia conseguir sair dali sem levar uma pancada emocional, ela inclinou a cabeça, sorriu e disse: "Você não foi na festa de inauguração, né?" Minha cara deve ter dito tudo, porque ela completou: "Ah, querida, foi linda. Adeline até fez uma apresentação com slides. Seus pais estavam tão felizes. Tinha foto do quintal depois da reforma. Aquele balanço que vocês colocaram ficou um charme." Fiz que sim com a cabeça e sorri, fingindo que não sabia de nada. Depois empurrei o carrinho pra frente e paguei por 1 litro de mirtilo que eu nem queria de verdade. Voltei pro carro e fiquei parada ali, com o ar-condicionado jogando ar velho, pensando em silêncio. Uma festa de inauguração. Eles deram uma festa na casa que eu ainda estava pagando. E ninguém me avisou, nenhum convite, nem uma mensagem, nem no grupo da família. Nada. Me deixaram de fora como se eu nem existisse. Quando cheguei em casa, procurei o evento no Facebook.
Lá estava. Fotos marcadas, emojis de coração, comentários de gente que eu mal lembrava. Você é uma bênção, Deline. Seus pais devem estar tão orgulhosos. Essa menina é quem tá segurando tudo. Nenhuma menção a mim, nenhuma. Fiquei rolando as fotos até encontrar a varanda. A mesma varanda que eu paguei para consertar. A que eu mesma pintei com pincel no fim da tarde, enquanto meu pai ficava dentro de casa reclamando do vento. E lá estava a Deline, na varanda, posando na frente do vaso de samambaia que eu escolhi, sorrindo como se ela tivesse feito tudo. E aí veio o baque final. No domingo de manhã, recebi uma notificação de uma matéria do jornal local. Os sacrifícios da filha mais nova mantêm a família unida em tempos difíceis. Era um artigo elogiando a Deline, dizendo que ela voltou para casa para ajudar os pais, que foi guerreira, que assumiu responsabilidades. Tinha até falas da minha mãe e do meu pai dizendo como ela era madura, como foi incrível. Nenhuma palavra sobre quem pagou as contas. Nenhuma menção às ligações que eu fiz de madrugada pro plano de saúde. Nada sobre o fato de que a hipoteca da casa deles foi descontada da minha conta por 7 anos. Eles não só me ignoraram. Eles me apagaram, me substituíram. Eu não chorei. Não gritei. Eu ri. Não porque tinha graça. Mas porque às vezes a verdade vem assim, com uma risada amarga, quando o que a gente queria mesmo era gritar. Abri o arquivo no meu computador. Aquele onde eu anoto tudo, datas, transferências, recibos, contas, concertos, entregas, pagamentos, farmácia, extratos bancários. Depois abri outra aba, escrevi um e-mail e anexei o arquivo. Enderecei pro advogado da família, o mesmo que cuidou dos papéis da aposentadoria do meu pai. Coloquei meu contador em cópia oculta. Só para garantir, adicionei meu próprio e-mail no com cópia. Assunto: registro de diferenças na posse da casa, documento anexo. No corpo do e-mail, só escrevi: favor arquivar para referência futura. Nenhuma ação necessária neste momento. Não mandei esse e-mail por raiva. Mandei porque eu queria que a verdade estivesse registrada em outro lugar, além da minha nuvem privada. Naquela noite, perto do pôr do sol, servi um copo d'água e fui até a varanda. A cidade seguia seu ritmo lá embaixo. Como sempre. Tinha gente passeando com cachorro, entregadores de bicicleta, casais atravessando na faixa sem esperar muito. Meu celular vibrou uma vez na mesa do lado, uma mensagem nova. Tá se sentindo mesquinha agora? Era a Deline de novo. Ela sempre soube como cutucar com um sorriso. Não respondi, nem abri a mensagem toda, só olhei pro horizonte e falei baixinho pra mim mesma. Se ser verdadeira me faz mesquinha, então eu vou usar essa coroa. No dia seguinte, o ar parecia pesado, como se o céu não soubesse se ia chover ou só ficar cinza esperando. Abri as janelas da sala, mas deixei as persianas fechadas. Não queria luz, só queria ar. A mensagem da Deline ainda estava lá, não lida, zoando com a sua brevidade cheia de certeza. Você está sendo dramática. Será que eu estava? Talvez não, mas a verdade merecia ser registrada, mesmo que ninguém quisesse ler. Não respondi, não precisava. Abri meu notebook, entrei na pasta que eu tinha organizado com cuidado nas últimas semanas e juntei os documentos. Primeiro, o histórico completo da hipoteca, cada pagamento, cada data, cada valor. Depois, o testamento digitalizado, aquele feito antes da Deline voltar para casa, que mudou tudo da noite pro dia. Mandei o e-mail pro advogado da família. Peguei meu próprio contato jurídico e mandei cópia pro cartório que cuidou da última revisão. Assunto: deixe o registro aparecer. Sem drama, sem indiretas, só fatos. Cliquei em enviar, a tela atualizou, fechei o notebook. 2 horas se passaram. Silêncio. Sem resposta, sem desculpas. Nenhuma mensagem do meu pai, cheia de erros de digitação, perguntando: por que você fez isso? Meu celular tocou uma vez, Lauren recusou, depois Gordon recusou. Veio uma ligação de número bloqueado. Não precisei ver quem era. Deixei tocar até cair. Depois, coloquei no modo avião e deixei o mundo lá fora. Foi a primeira vez em meses que não senti que devia resposta para ninguém. O silêncio não era mais solidão. Era paz. Nem barulho, nem drama, só merecido. De manhã, tomei uma decisão. Me vesti,
Peguei uma pasta que estava na mesa da cozinha e dirigi até um escritório pequeno que cuida de títulos, no norte da cidade. Nada de luxo, uma recepcionista, 2 escritórios, uma máquina de café piscando no canto. A moça do balcão reconheceu meu nome no arquivo da propriedade. Eu estava em vários documentos, ao longo dos anos. Assinei um formulário de rescisão. Oficialmente, legalmente, emocionalmente, eu estava fora. Chega de ser o apoio silencioso. Chega de ter meu nome ligado a contas numa vida que não era mais minha. Demorou 23 minutos. Guardei a cópia assinada na bolsa. Não por medo, só para lembrar. No caminho de volta, parei na casa velha. Não entrei, nem bati na porta. Fiquei na calçada, fui até a caixa de correio e deixei a chave da casa lá dentro. Sem bilhete, sem despedida, só o barulho da chave batendo no fundo da caixa. Pronto. Não fiquei esperando alguém espiar pela janela. Não olhei para a varanda nem para as flores que eu cuidava na primavera. Voltei pro carro e fui embora. Naquela noite, da janela do meu apartamento, vi as nuvens finalmente cederem. Uma chuva fina riscando o vidro, e os faróis embaçando lá embaixo. Olhei pro celular, meio esperando uma outra mensagem. Não veio nada. Mas aconteceu outra coisa. Com curiosidade, entrei no site da prefeitura para ver se tinha alguma casa à venda na região. Lá estava, Avenida Sprindale, 2647. Casa de família, varanda bonita e reformada. Boa estrutura. Uma foto mostrava o balanço que eu tinha consertado. Aquele que Adeline posou na frente. Aquele que eles nunca agradeceram. A luz da varanda na foto estava apagada, mas o peso que eu sentia também já tinha ido embora. 2 semanas depois, passei pela casa uma última vez. Não tinha planejado isso. Estava voltando de um curso que dei na faculdade, uma aula opcional sobre noções básicas de orçamento para idosos que nunca tiveram que cuidar do próprio dinheiro até agora. Deu tudo certo, risadas leves, uns acenos de agradecimento, um homem de 70 anos que sussurrou ao sair. Queria que alguém tivesse me explicado isso antes da minha esposa morrer. O sol estava se pondo quando entrei na Sprindale Avenue, mais por costume do que por vontade. Lá estava, 2647. A grama não tinha sido cortada. As janelas estavam bem fechadas. A placa do for sale no quintal estava meio torta, balançando com o vento. Nenhum carro na garagem, nenhum sinal da Adeline ou de outra pessoa. Não parei, não precisava. Mas desacelerei o suficiente para olhar, de verdade, para a casa que um dia pediu tudo de mim sem perguntar se eu ainda tinha algo para dar. A varanda ainda tinha o balanço, o mesmo que eu consertei, o mesmo que ela usou nas fotos do anúncio. Não senti raiva, só distância, como se eu estivesse lembrando de uma versão de mim mesma que eu não falava mais. Naquela noite, depois do jantar e de lavar a louça, voltei pro meu apartamento menor, alugado fora da cidade. 2 quartos, um banheiro, um quintal pequeno com uma cerca alta que bloqueava o mundo. Quando entrei, abri a caixa de correio. Só tinha lixo e um envelope creme, sem remetente. Dentro, uma única folha de papel, com a letra da minha mãe. Cuidadosa, como se tivesse escrito devagar, com medo do papel rasgar pelo peso das palavras. Eu devia ter te protegido também. Vi o que você carregava e confundi seu silêncio com indiferença. Você nunca foi invisível, Mora. Eu só não procurei direito. Não tinha pedido de desculpas nem convite para recomeçar. Só reconhecimento. Pouco, tarde demais. Mas foi mais do que eu esperava. Coloquei a carta no balcão, ao lado de outra que ela tinha escrito anos atrás, quando eu era a cola, a ajudante, o apoio invisível. Mais tarde naquele fim de semana, organizei umas caixas velhas que não mexia desde a mudança. Guardei uma delas junto com recibos e uma agenda que nunca usei. Achei o envelope com a carta original dela, aquela em que ela me chamava de fio que mantém a família unida. Engraçado como a mesma mão escreveu as 2 cartas, mas elas tinham lados opostos da verdade. Guardei as 2 na mesma gaveta. Não para honrá-las, nem para manter as feridas abertas. Mas porque não queria apagar nada, nem a garota que se esforçou demais, nem a mulher que finalmente foi embora. Não coloquei em moldura, nem joguei fora. Curar não é fingir que nunca doeu. É escolher não ficar sangrando pela mesma história.
Ultimamente minhas manhãs são calmas. Dou aulas meio período, cozinho aos domingos e sou voluntária no banco de alimentos toda quarta-feira. Meu celular quase não toca e, quando toca, eu não fugi, ainda lembro dos aniversários deles, só que não entro mais em contato. Não bloqueei ninguém, mas também não atendo às ligações. Algumas chamadas não precisam ser atendidas. Alguns silêncios falam alto o suficiente. Não estou bravo, nem triste. Só estou livre. E se essa liberdade parece um apartamento alugado, com um quarto, louça que não combina e um jardim cheio de pepino torto, eu prefiro assim do que ser importante só pelos motivos errados. Naquela noite, fiquei na cozinha, servi um copo d'água e abri a janela. A brisa trazia o cheiro suave de jasmim do quintal do vizinho. Atrás de mim, a gaveta estava fechada, com cartas guardadas no silêncio. Sussurrei para a sala vazia. Não como confissão, nem como declaração, só um fato. Não fui eu quem foi embora. Fui eu quem parou de segurar o teto. Às vezes, ir embora não é derrota. É o começo da paz. Eu achava que amar era dar tudo sem pensar no esforço. Que se eu continuasse dizendo sim, alguém ia dizer obrigado um dia. Mas aprendi que não é assim. Se você continuar entregando pedaços de você, um dia vai acordar e não vai saber o que sobrou. Você não deve ficar em silêncio só para deixar os outros confortáveis. Se você já foi quem segurou a casa enquanto os outros agiam como donos, escute bem. Não tem problema parar. Não tem problema deixar ir. Não tem problema dizer chega, mesmo que ninguém entenda por quê. Agora eu quero ouvir você. Você já precisou se afastar de gente que esperava muito e dava pouco? Já foi chamado de vilão só por pôr limites que deviam ser respeitados desde sempre? Conta pra mim nos comentários. Deixe um comentário se essa história tocou você. Diga de onde você está, sua cidade, sua história. E se você não se conectou com esse vídeo, tá tudo bem também. Quero saber o porquê. Sua voz importa aqui. Este é um lugar para histórias reais, para cura verdadeira, para quem tá cansado de carregar peso sozinho. Se gostou desse vídeo, se inscreve no canal para não perder a próxima história. Tem mais vindo aí, mais verdades, mais lições e mais pessoas como você achando a voz de novo. Vejo vocês na próxima.